Olá, eu sou o professor Jack Corrêa e o tema da nossa aula de hoje é o mercantilismo. Vamos começar pela sua origem. Então, o mercantilismo teve como primórdio de sua existência a Baixa Idade Média, entre os séculos X e o século XV, período em que estava em formação, estava em início as monarquias nacionais. Seria nada mais, nada menos que os estados modernos europeus. A eles podemos aplicar duas definições. Seria comparar o antigo regime a uma pessoa que possui duas personalidades. Uma personalidade política, que é o absolutismo, a concentração de poderes na mão de uma única pessoa, e a outra personalidade chamada personalidade econômica, é o mercantilismo, também conhecido como capitalismo comercial. Podemos resumir dizendo que o antigo regime é a face econômica do mercantilismo. Entretanto, o mercantilismo só atingiu seu desenvolvimento como política econômica nacional a partir da Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII. Então, partindo do apoio da burguesia moderna a reis europeus que se firmavam como estados modernos, esses mesmos reis se beneficiavam do desejo dos burgueses de expandir seus comércios para outras fronteiras mercantis, concedendo-lhes o monopólio das atividades e defendendo o comércio nacional e colonial da interferência de grupos estrangeiros. Então, podemos conceituar o mercantilismo como um conjunto de ideias e práticas econômicas adotada pelos Estados nacionais, desenvolvidas na Europa durante os séculos ou entre os séculos XV e o século XVIII, no período em que conhecemos como Idade Moderna. Para o mercantilismo, a fonte de riqueza de uma nação estava pautada no comércio com o mercado exterior e no acúmulo de metais preciosos. Em outras palavras, o mercantilismo é um conjunto de ideias econômicas que considera a prosperidade de uma nação ou de um Estado dependente do capital que possa ter. Os pensadores mercantilistas preconizam o desenvolvimento econômico por meio do enriquecimento das nações, graças ao comércio exterior, o que permite encontrar saída para o excedente da produção. Em outras palavras, nós podemos dizer que tudo que se produz se consome, porém o que sobra iria estragar. Então, como forma de comercializar, esse excedente era exportado para atrair riquezas para a coroa. O Estado adquire um papel primordial no desenvolvimento da riqueza nacional, ao adotar políticas protecionistas e que, em particular, eram estabelecidas através de barreiras alfandegárias e medidas de apoio à exportação. Em suma, o objetivo do mercantilismo era acumular riquezas e empoderar o monarca. Iremos falar, a partir desse momento, das principais características do mercantilismo, sendo que o mercantilismo se instalou em vários países diferentes, nos quais apresentou características comuns, das quais destacamos entre as principais o controle estatal da economia, a balança comercial favorável, monopólio, protecionismo e metalismo. A partir desse ponto, vamos entender como funcionava esse processo. No controle estatal da economia está a base do mercantilismo. O acompanhamento da economia nacional foi assumido pelos reis com o apoio dos burgueses mercantis, com a intenção de fortalecer cada vez mais e sempre o poder central, procurando fortalecer os recursos necessários para expandir o comércio.
Já a balança comercial favorável primava sempre pelo superávit. Quer dizer que as exportações deveriam superar sempre as importações. Para isso, seria necessário que o Estado intensificasse o aumento da produção e buscasse mercados externos para a venda desses produtos. O resultado seria a ideia de prosperidade, e essa prosperidade só deveria ser alcançada pela capacidade dos Estados de exportar mais do que importar. No monopólio, o Estado concedia à burguesia o favorecimento através de concessão exclusiva, como companhias de comércio, o direito de explorar principalmente a venda de escravos e produtos agrícolas. Ainda compravam também a preços mais baixos a produção dos colonos e revendiam a preço mais alto para eles mesmos. A colônia seria então um complemento da economia da metrópole. Dessa forma, os governos foram acumulando rapidamente capital através dos monopólios sobre atividades mercantis e manufaturada, tanto nas metrópoles quanto nas colônias. O protecionismo nada mais era do que proteger o mercado interno de um país, aumentando tarifas alfandegárias, que seriam a elevação dos preços dos produtos importados, garantindo que o mercado interno fosse assegurado para os produtores daquele Estado nacional. Essas determinações ocorriam ao mesmo tempo em que se proibia a exportação de matéria-prima, para que não se favorecesse o crescimento industrial de outros países. Resumindo, o metalismo se caracterizava pela busca desenfreada de regiões na América para a extração de metais preciosos, pois os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de prata e de ouro que possuísse. Abordaremos agora duas fases das práticas mercantilistas, identificadas por seus pensadores ao longo de 300 anos, no que concerne à construção das riquezas de uma nação. Vamos falar primeiro do mercantilismo metalista, que tem a Espanha como seu maior exemplo dessa fase, iniciada no século XVI. Porém, atentemos que ela, a Espanha, não desenvolveu sua agricultura e indústria. Então enriqueceu com o ouro e a prata explorado nas Américas e assim importava e pagava seus produtos. Dessa forma, como as importações superavam as exportações, após aproximadamente 100 anos, mais especificamente no século XVI, iniciou-se um longo período de crise. Uma das fases das práticas mercantilistas foi o mercantilismo comercial. Eu estou falando do século XVI. E teve como seu maior precursor Portugal, quando da descoberta do caminho marítimo para as Índias, onde comprava e vendia mercadorias para o Oriente. Entretanto, a partir das descobertas e explorações de terras americanas, foi o primeiro a praticar o mercantilismo de plantagem, privilegiado pela produção de açúcar, que era toda destinada ao mercado internacional. Somente no século XVIII começou a praticar o metanismo, a partir do ouro de Minas Gerais. Sobre o mercantilismo industrial, mais especificamente falando do século XVII, sua expressão maior é destacada pela França, onde o mercantilismo estava todo voltado para o desenvolvimento de manufaturas,
manufaturas de luxo para atender os nobres, e a Espanha. Para intensificar essas atividades, a França expandiu suas companhias de comércio, mas principalmente as construções navais, garantindo assim seu lugar de destaque. Vamos entender melhor o que é o sistema colonial. É o domínio do Estado sobre as metrópoles e as colônias durante a época moderna. Os sistemas coloniais eram relações mantidas entre as áreas metropolitanas e as áreas de periferia, sendo que eram diretas e exclusivas. Originando-se da expansão marítima europeia em meados do século XVI, o sistema comercial mercantilista, também conhecido como sistema colonial tradicional, estendeu-se até o século XVIII, quando entrou em crise. A denominação mercantilista vincula esse tipo de colonialismo à Revolução. Pertinente esclarecer também sobre as áreas coloniais. As áreas coloniais nada mais eram do que a periferia do sistema colonial. Eram terras localizadas na América, na África e na Ásia, onde se localizavam as colônias e as feitorias. Funcionava assim: as áreas coloniais no continente americano operavam na área de produção especializada de gêneros do mercado. Já as feitorias, típicas da África e da Ásia, operavam na área de troca de mercadorias. Dessa forma, as colônias ficavam na produção de especiarias para abastecimento da metrópole, principalmente de produtos tropicais que não eram encontrados na Europa, assim como na extração de metais preciosos, como forma de enriquecer e fortalecer a coroa. E para finalizar, podemos resumir e citar como principais características do metalismo o acúmulo de metais preciosos, incentivo à manufatura, intervenção do Estado na economia, balança comercial favorável e protecionismo. Podemos ainda citar como tipo de mercantilismo o mercantilismo comercial e o mercantilismo industrial. No Brasil, o mercantilismo se caracterizou no comércio de mercadorias e no pacto colonial. Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa aula de hoje e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!